sociais, cumprimentar a imprensa que prestigia este ato, já aproveitando para pedir desculpas e justificar as razões pelo horário deste ato. Como todos devem ter acompanhado, eu estava em Brasília em agenda oficial e, por esta razão, se fez necessário a transferência do horário inicialmente marcado para esta coletiva. E em face ao momento excepcional que estamos vivendo, tenho certeza que é mais do que justificável a excepcionalidade do horário e de nós estarmos ativos nesse momento, discutindo conjuntamente e coletivamente a pauta de enfrentamento à pandemia no nosso Estado. Queria me solidarizar com todos os brasileiros e particularmente com todos os paraenses que, lamentavelmente, vivenciam este capítulo extremamente sofrido da história do Brasil, da história do mundo, mas é fato que o número de óbitos que hoje o nosso país atingiu é razão de sofrimento, de profunda tristeza para todos os brasileiros. São mais de 1.700 vidas perdidas em um único dia, o que reforça a preocupação e a necessidade de todos nós estarmos atentos para a gravidade do momento em que estamos vivendo. Quero cumprimentar os prefeitos e prefeitas da região metropolitana, prefeito Edmilson, prefeito Daniel, também a prefeita Luziane aqui presente, e também agradecer a prefeita de Marituba, cumprimentar ao prefeito, ao ex-prefeito ao prefeito Marcão, ao ex-prefeito, a presidente da FAMEP, Wagner, cumprimentar o secretário Rômulo, secretário de Saúde, e os demais secretários que prestigiam este momento, secretários de Saúde dos municípios da região metropolitana. Comunicar que hoje pela manhã tive a oportunidade de reunir, através de videoconferência, com todos os prefeitos do Estado, dialogando com o intuito de construir uma unidade e um espírito e senso comum de enfrentamento à pandemia no nosso Estado. E quero agradecer aos prefeitos e prefeitas pela compreensão de que este momento é um momento de união para vencermos a pandemia. E de maneira integral, todos os prefeitos que participaram da videoconferência, da mesma forma, as prefeitas e prefeitos aqui presentes, demonstram a sensibilidade de agirmos de maneira conjunta para vencermos este momento. Hoje atingimos, lamentavelmente, a marca de 8.709 óbitos no nosso Estado. A minha solidariedade a cada uma destas famílias que perdeu entes queridos. Temos uma taxa de ocupação de 81,91% dos leitos de UTI e 62,23% dos leitos clínicos. A Secretaria
de Saúde do Estado, junto com as secretarias municipais, continuam diariamente investindo e ampliando o número de leitos em todo o Estado, em todas as regiões, para que consigamos garantir o direito da população de ter assistência, de ter atendimento. Além das iniciativas de abertura de leitos clínicos e leitos de UTI, também continuamos com as medidas e estratégias das policlínicas, estratégias lideradas pela CESPA, mas também aplicadas pelas estruturas municipais através de unidades básicas de saúde, através de serviços itinerantes, com o intuito de ofertar para a população estes serviços fundamentais. Gostaria, antes de entrar no decreto que haverá de ser publicado na manhã desta quarta-feira, relembrar de que em janeiro, no dia 14 de janeiro, nós tomamos a primeira medida ao impedir a continuidade da circulação de embarcações com passageiros vindas do estado do Amazonas. Esta medida se deu em face ao que, naquele instante, já se assistia no estado vizinho e também da identificação da nova cepa. No dia 30 de janeiro, portanto, já se vão 1 mês e 2 dias, adotamos as medidas restritivas, inicialmente no Baixo Amazonas, com um decreto de lockdown. Este decreto valeu até o último dia 20 de fevereiro, portanto, foram cerca de 21 dias de lockdown na região do Baixo Amazonas. E hoje os números demonstram que a medida foi assertiva para aquela região. E a região do Baixo Amazonas passa por uma estabilidade no seu cenário epidemiológico. Naquele instante, buscando tomar medidas proporcionais ao quadro epidemiológico, fizemos a elevação do bandeiramento de bandeira laranja de risco médio para risco alto no resto do estado, onde iniciamos um processo de demonstrar a necessidade da sociedade de um esforço adicional, sem deixar de reconhecer tudo que a sociedade paraense já fez ao longo de mais de um ano de restrições sociais, de limitações de circulação, de dificuldades de acesso à renda, ao emprego. Porém, lamentavelmente, o que achávamos termos virado a página do ápice desta pandemia tem se demonstrado no âmbito nacional de que esta segunda onda se mostra, inclusive, mais intensa do que o primeiro momento vivido no Brasil. E nós não podemos deixar que isto se replique em território paraense. Não devamos esquecer os momentos traumáticos e sofridos que vivemos na última semana de abril de 2020. Na última semana de março de 2020
e primeira semana de abril de 2020, onde unidades de pronto atendimento da capital fecharam as portas, onde o pronto-socorro da capital, o maior de todos, fechou as portas por não mais ter condição de atendimento, onde nos vimos obrigados a mudar perfil de hospitais como o Abelardo Santos ou de serviços como a Policlínica para, de alguma maneira, atender e salvar a vida das pessoas. Tenho certeza que cada um dos que está nos assistindo nesse momento não deseja assistir esse filme novamente. E é exatamente para evitar que isto aconteça que se faz necessário, neste momento, que nós possamos adotar medidas que certamente todos nós temos a tristeza de ter que adotar. Não imaginem que é fácil para cada um de nós termos que adotar uma medida que impede uma cidadã ou um cidadão de continuar a sua atividade normal, de continuar a sua atividade econômica. Não é fácil. Porém, recai sobre os nossos ombros, nesse momento, nós termos a obrigação e a responsabilidade de evitar que assistamos o caos na saúde pública do Estado do Pará. E por essa razão, nós estaremos publicando a partir de amanhã, já com validade a partir de sua publicação, de um novo decreto de abrangência estadual. Portanto, ele dar-se-á em todo o território estadual e, consequentemente, fiscalizaremos para que o mesmo possa ser plenamente efetivado. Irei buscar priorizar os itens que se destacam e, em seguida, a Secretaria de Comunicação do Estado entregará a cada uma das senhoras e senhores e publicizará o conteúdo integral deste decreto. Primeiramente, elevaremos o bandeiramento para a bandeira vermelha em todo o território paraense. Além disto, iremos agir no sentido de preservar algumas atividades não essenciais, porém outras se farão necessárias as suas restrições. Começando pela proibição de aglomerações, reuniões, manifestações, passeatas, carreatas para fins recreativos com audiência superior a 10 pessoas em locais públicos. Além disto, as práticas esportivas, voltaremos à restrição de práticas esportivas de até 2 pessoas no máximo. Portanto, esportes coletivos ficam temporariamente suspensos. Realização de eventos privados também serão limitados até 10 pessoas, com a apresentação musical de até 2 artistas. Ficam autorizados a funcionar restaurantes, lanchonetes, estabelecimentos afins, respeitando a lotação máxima
de 50% de sua capacidade, até o limite de horário de 22 horas, estando permitido o funcionamento destes estabelecimentos. Complementando a informação, a venda de bebidas alcoólicas, ficam autorizados a funcionar restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos até às 18 horas e não 22 horas. 18 horas passa a ser o horário limite de funcionamento de restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos afins. A venda de bebida alcoólica no período compreendido só também às 18 horas, até às 18 horas. Da mesma forma, ficam autorizados, neste horário, a permanência de pessoas em pé no interior dos estabelecimentos e a apresentação de até 2 artistas musicais. Ficam permitidos clubes recreativos, respeitadas as regras previstas no protocolo, na prática esportiva de até esportes em dupla. Prosseguindo as principais informações, lojas de conveniência ficam proibidas a comercialização de bebida após as 18 horas. Supermercados, mercados, da mesma forma, também, a partir das 18 horas, passam a estar vedados. Prosseguindo, circulação de pessoas. A partir de amanhã, ficarão proibidas a circulação de pessoas das 22 horas até as 5 horas da manhã. Portanto, estabelecimentos de restaurante, lanchonetes e afins funcionarão até as 18 horas, comercialização de bebida até o mesmo horário e a partir das 22 horas de amanhã até as 5 horas da manhã, pelos próximos 7 dias, passarão a estar proibidos, excepcionando os profissionais das atividades essenciais, destacando as atividades de saúde, atividades de segurança, como também pessoas que estejam necessitando circular com as justificativas de atendimento em saúde ou atividades comprovadas no âmbito profissional. Quero aproveitar para comunicar algumas estratégias que se fazem necessárias neste momento. Nós estaremos recebendo, na madrugada de amanhã, às 3 horas da manhã desta quarta-feira, um novo lote de vacinas. Receberemos 67 mil doses da vacina Sinovac, enviada pelo Instituto Butantan, Ministério da Saúde. Nós tomamos a decisão, no lote vindo no mês de fevereiro, de que nós iríamos priorizar naquele instante a região do estado que estava com maior pressão no sistema de saúde.
e por isso priorizamos naquele instante a região do Baixo Amazonas para construir uma barreira imunológica que permitisse reduzir o agravamento e gerar um colapso no sistema. Da mesma forma que fizemos naquele instante com a região do Baixo Amazonas, faremos neste momento, com este lote, para os municípios que compõem a região em saúde, com a nomenclatura de região metropolitana de Belém, número 1, que são os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara. O que isto significa? Que a chegada das vacinas nesta madrugada de amanhã permitirão com que nestes municípios nós montemos uma estratégia de imunização para evitar que esta região, que hoje representa o maior percentual de contágio do Estado e, consequentemente, o maior nível de demandas por leitos, possa ser priorizada para construir a barreira imunológica e evitar o avanço para as demais regiões do Estado. Informo aos moradores e moradoras, aos cidadãos e cidadãs desta região, que nós iniciaremos, a partir da quinta-feira, avançando para chegar até 70 anos de idade os beneficiados pela vacinação. Portanto, o próximo lote que se inicia nestes municípios vacinarão todos que aqui morem, que tenham a faixa etária de mais de 70 anos, poderão ser vacinados nesta região do nosso estado. Nós já temos uma previsão de uma nova remessa de vacina para daqui a uma semana, o que permitirá com que avancemos para as demais regiões dentro da estratégia de proteção e imunização para todo o estado. É também importante ressaltar que todos os municípios que, neste momento, estão fora da região metropolitana 1, ainda possuem, de acordo com as informações encaminhadas ao Ministério da Saúde, estoque de vacina. O que significa que, pelos dados oficiais do Ministério da Saúde, ao tempo em que nós iremos reforçar estes 5 municípios, os demais municípios estarão utilizando os estoques que ainda possuem, de acordo com o número informado de pessoas vacinadas nestas cidades de todo o interior do estado. Creio ter falado todas as informações de maior relevância. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença dos prefeitos e prefeitas que prestigiam este momento, a prefeita Patrícia, a prefeita Luziane, o prefeito Edmilson, o prefeito Daniel e o prefeito Marcos, além do presidente da FAMEP, prefeito Wagner, e o secretário Rômulo, e desejar que todos nós possamos vencer esse momento. E, acima de tudo, uma mensagem para as pessoas, aquelas que estão nos assistindo, aquelas que podem nos acompanhar nesse momento. Vamos nos cuidar.
que nós estamos assistindo em todo o Brasil, certamente não nos colocam à margem do risco de vivermos isto aqui. Sei. Não imaginem que não me dói ter que estar noticiando aqui que um profissional que trabalha na noite de Belém estará pelos próximos dias sem a possibilidade de trabalhar. Porém, é uma decisão necessária para que a gente possa, se Deus quiser, daqui a uma semana voltar aqui e dizer que nós superamos este momento e que nós possamos gradativamente retornar à normalidade. Mas certamente nós não vamos conseguir conviver com a imagem de um pai, de uma mãe, sem poder garantir um leito para o seu filho. Eu sou pai, eu sei o que cada um nesse momento, e eu sei que todos aqui também estão sofrendo isso, que não é uma decisão simples. Mas eu espero que compreendam que o que nós estamos fazendo aqui é para salvar a vida da população. Ninguém está aqui fazendo decisão ideológica, ninguém está aqui sendo insensível. Mas nós não podemos deixar acontecer aqui o que aconteceu no Amazonas. Nós não podemos deixar acontecer aqui o que está acontecendo em Santa Catarina, no Paraná, de ter que pedir emprestado a aeronave para transportar paciente de um estado para o outro, porque o sistema de saúde desses lugares já não mais suporta. Vamos agir enquanto é tempo e não vamos nos omitir. Aqueles que estão preocupados, e eu sei que todos estamos, com a economia, nós estaremos reativando ainda esta semana o Fundo Esperança, com um aporte de mais 250 milhões de reais de empréstimos subsidiados pelo governo do Estado, para garantir que os que estão sendo lesados nas suas atividades econômicas possam acessar da mesma forma que fizemos no ano passado. Serão 250 milhões, a Assembleia Legislativa aprovou na semana passada, nós sancionamos e nós já estaremos reativando o Fundo Esperança ainda esta semana. Serão informados a todos o calendário e a forma de acesso. E ao Renda Pará, benefício dado em dezembro de 2020, um benefício de R$100 para todas as famílias beneficiárias do Bolsa Família, eu quero anunciar que nós vamos fazer mais uma rodada do Renda Pará para todas as 990 mil famílias que compõem o benefício do Bolsa Família no nosso estado, com mais R$100 para cada uma destas famílias. Isso representa próximo de R$100 milhões de recursos próprios do governo do estado para ajudar estas famílias nesse momento de pandemia. Estas duas informações são extremamente importantes como uma forma que o governo está agindo para diminuir as dificuldades financeiras daqueles que mais estão sofrendo em face a esta segunda onda da pandemia.
Passo a palavra para o cerimonial. TV Cultura, jornalista Diogo Puget. Boa noite, governador. Boa noite, prefeitos. Governador, na sua fala você citou aí a última semana do mês de março do ano passado e a 1ª de abril, sobre as mais difíceis, né, do que a gente vem atravessando nessa pandemia. E nessa semana em que nós estamos, a gente acompanhou muitas notícias, rede social, portais e a própria mídia, de uma forma geral, noticiando a falta de atendimento, lotação em hospitais, sejam eles públicos ou privados. Eu queria saber de você a real situação da saúde para o atendimento dos casos de Covid em nosso estado, até mesmo para a gente ou tranquilizar a sociedade ou conscientizar as pessoas do problema. E uma segunda pergunta, eu acompanhando aqui nas redes sociais agora a nossa transmissão pela TV Cultura e também pelo YouTube, muita gente se perguntando sobre o Campeonato Paraense de Futebol, que é uma paixão que envolve o paraense. Durante esse período de 7 dias, pela determinação da proibição de esportes acima de 2 pessoas, o Parazão vai parar? Primeiro, em relação o cenário do sistema de saúde, nós estamos com 81,91% dos leitos ocupados de UTI em todo o estado e 62,23% dos leitos clínicos ocupados. Isto é um sinal de alerta para que nós não percamos a estratégia de atendimento para as pessoas. Portanto, ao tempo em que se chega a este patamar de ocupação, claramente nós precisamos que cada um tenha a sensibilidade de que o nível de ocupação passa para patamares que requer preocupação elevada de todos nós. Nós estamos trabalhando na abertura de leitos para ampliar esta oferta e continuaremos trabalhando neste sentido. Inclusive, se for necessário replicarmos a estratégia de mudar o perfil do Hospital Abelardo Santos, faremos. Porém, neste momento, sabendo que o Hospital Abelardo Santos cumpre um papel fundamental para outras enfermidades, nós estamos trabalhando com as estruturas atuais já existentes, principalmente o Hospital do Hangar. Mas nós não podemos, de maneira alguma, minimizar o cenário que nós estamos vivendo. E é por essa razão que nós estamos tomando as iniciativas que nós estamos tomando hoje. Com relação ao campeonato, existe um protocolo estabelecido pela federação, este protocolo será mantido e a proibição de torcida continuará da mesma forma que isto já vinha acontecendo. TV Record, jornalista Danilo Alves. Boa noite a todos. Governador, eu queria saber em relação a esse toque de recolher. A gente sabe que houve realmente um decreto, né, há alguns meses atrás, um pouco antes do Carnaval, sobre o funcionamento de bares e restaurantes até certo horário e com a venda de bebida alcoólica. Isso, no caso, o horário acabou se fazendo um pouco mais cedo, às 6 horas da tarde. Agora, em relação à circulação das pessoas, né, o que a gente tem visto durante o decreto que foi feito, foram diversos desrespeitos, inclusive desrespeitos filmados, fotografados e reportados, inclusive em toda a imprensa. Eu queria saber como é que vai funcionar em relação à fiscalização, principalmente nas áreas mais isoladas de Belém. Porque região central a gente sabe que a polícia, os batalhões estão ali próximos. Mas e aquelas regiões que são mais afastadas, principalmente região metropolitana de Belém, Benevides e outros locais? Exatamente para facilitar, inclusive, a normatização desta fiscalização e reconhecendo que, lamentavelmente, nós tivemos de maneira reiterada o descumprimento dos decretos iniciais,
é que nós estamos adotando esta medida drástica do toque de recolher. Esta medida, ela facilita com que os agentes de segurança possam efetivamente agir, evitando a aglomeração. Quantas e quantas oportunidades se fez necessário em que houvessem várias incursões de maneira recorrente numa mesma noite de aglomeração de pessoas. E este é um momento de ter empatia, é um momento de compreender a gravidade que nós estamos vivendo. Certamente, as pessoas que acham que nós estamos num momento normal, elas devem refletir e compreender e lembrar que certamente elas conhecem alguém que perdeu a vida para o Covid. E ninguém imagine que é super-homem, ninguém imagine que tem superpoderes e que não está à mercê de ser vítima. Está se demonstrando esta cepa que não tem idade, não tem perfil biológico, todos estão sob o risco. E ao momento em que a pessoa se infecta, torçamos para que ela não precise de um leito. Mas nós temos que cuidar daqueles que, lamentavelmente, precisarão de um leito. E a nossa responsabilidade é garantir atendimento para as pessoas. E se não houver, neste momento, solidariedade e compromisso com a vida, isto pode vir a falhar. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Mas só a solidariedade? Como é que vai ser a força policial em relação a isso? Nós agiremos dentro das ações que constam do decreto. Quando eu digo da solidariedade, é porque cada um precisa ter a consciência. Nós não temos condições de convencer cada cidadão. Os exemplos devem convencer as pessoas. A empatia deve convencer as pessoas. A solidariedade ao próximo deve convencer as pessoas. Alguém que ache que porque tem 20 ou 30 anos, que o vírus não será letal a ele, que pense que ele poderá ter contato com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, e que este pode estar muito mais suscetível ao agravamento do quadro de saúde. Caberá às forças de segurança, seja do Estado, seja dos municípios, fazer cumprir dentro das regras que estão postas no decreto. E a população compreenderá, estou certo, de que este é um momento excepcional. E por isso, inclusive, nós vamos revisitar este decreto dia a dia. E esperamos que as medidas, num prazo de 1 semana, possam conter o avanço e que possamos gradativamente fazer o processo de desembarque destas medidas de restrição. E nós vamos usar a lei para garantir com que seja cumprido. Eventualmente, aqueles que entendam que não devam cumprir a lei, os órgãos de segurança utilizarão das suas atribuições para fazer com que o decreto funcione. Paulo Magno, TV RBA. Boa noite, governador. Boa noite a todos. Governador, a minha pergunta é com relação às viagens intermunicipais. A gente sabe que na época do Carnaval ficou proibido a saída de Belém para o Marajó, por exemplo. Agora, nesse novo decreto, as viagens intermunicipais também estarão proibidas? Neste momento, as viagens intermunicipais continuarão com o status atual, estando autorizadas. TV Liberal, jornalista Fábia Sapeda.
Olá, governador, boa noite. A gente sabe que nesse ano, início de ano agora, alguns municípios do estado já estão anunciando o início do período letivo. Então, a pergunta é, como é que vai ficar o funcionamento das escolas aqui no estado? E o decreto já tem prazo para terminar? Afinal, a gente já vive uma segunda onda no estado? Nossa previsão é que o decreto possa ser avaliado diariamente e que ele, inicialmente, estará valendo por 7 dias. Ao momento em que se concluir de que o mesmo gerou a eficácia que se pretende, ele será reanalisado para que gradativamente haja um processo de retorno à normalidade das atividades. A segunda pergunta, perdão? Com relação às escolas. As escolas estaduais continuarão suspensas e a orientação que nós demos aos municípios é que suspendam as aulas presenciais. Jornalista Abner Luiz, oliberal.com. Boa noite, governador, ao vice-governador, aos prefeitos e prefeitas. Abner, só perdão. Quando me refiro às aulas presenciais, às aulas públicas, ok? Só para deixar isso claro, que você estava me perguntando sobre aulas públicas, certo? Sim. Mas não, as aulas privadas continuarão com os protocolos. As aulas públicas que alguns municípios estão estabelecendo um retorno ao calendário, a nossa sugestão é que, como as escolas públicas têm mais dificuldade de cumprir determinados protocolos, que estas aulas estejam suspensas até que nós possamos ultrapassar este momento. Governador, eu vou pedir licença para o senhor, porque nós temos aqui hoje 2 prefeitos de 2 cidades da maior relevância em número de pessoas, que é o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, a quem eu dou boa noite, e o prefeito de Ananindeua, o doutor Daniel. Tenho certeza que quem está nos assistindo agora está ávido para saber qual é a realidade dessas 2 cidades hoje. Belém tem leito, não tem leito? Ananindeua, qual é essa situação? E outra, parabenizá-los por essa parceria entre prefeitos e governo do estado, independente de partido, de ideologia, para salvar a vida dos paraenses. Parabéns a todos aí. Olha, a situação é muito séria. Posso dizer que é desesperadora. Nós não estaríamos aqui anunciando um decreto se a situação não fosse muito grave. Os dados do Estado, eles são dados médios de informações gerais. E Belém se aproxima disso. Mas, por exemplo, os leitos clínicos, nós alcançamos cerca de 83%. Os leitos de UTI, alcançamos 77,6%, quase 78%. Então, o raciocínio poderia ser, então temos aí 22% de leitos de UTI. Qual é o problema? É que há 3 dias nós tínhamos 66%. Há 5 dias tínhamos 61% ocupados. Então nós estamos falando que em pouquíssimos dias foram 20% de ocupação. Não vamos esperar que em 3, 4 dias 100% estejam ocupados e nós tenhamos que dar notícia o seguinte: teu pai vai morrer na rua porque não temos como interná-lo. Esse é o desespero. Nenhuma autoridade se sente à vontade para anunciar um decreto que vai restringir atividades econômicas que já estão em situação de crise, numa pandemia tão grave quanto essa. Então, é sério. E é muito sério porque, conversando com epidemiologistas, médicos da rede privada, além de conversar com a nossa equipe dirigida pelo Dr. Maurício,
que monitora todos os dias, é uma equipe de altíssimo nível, de cientistas e gente que tem experiência grande. A equipe do Estado, das demais prefeituras também. Mas vejam só, com pessoas da iniciativa privada, governador, nós conversamos ontem. Uma instituição, uma médica desesperada, explicando por que 30 mortos ali, e ela não tinha o que fazer. Mortos. Para onde eu mando? Então, os hospitais podem vender as UTIs e nós compramos. Mas, por exemplo, um hospital parceiro, que é a Beneficente Portuguesa, já nos sinalizou, chegamos ao nosso limite. Mesmo leitos clínicos, não é tão fácil. Mas leito de UTI, todos sabem, nós temos que ter respiradores, temos que ter todo o equipamento eletrônico para medir os sinais vitais, tem que ter um ponto ali para receber o oxigênio e todo um mecanismo para viabilizar a oxigenação. Não é em qualquer lugar, não basta pôr a cama e dizer virou leito de UTI. São muitos equipamentos que têm que ser comprados e hoje são poucas empresas que vendem. Então, a situação é grave. Nós estamos preocupadíssimos e a imprensa tem um papel fundamental em nos ajudar a dizer que é grave. Há desrespeito? Há. O governador falou de jovens que acham que são imortais. Nem isso mais se sustenta, né, governador? Porque as informações é de que cada vez mais as novas cepas adoecem, inclusive jovens e muito rapidamente, e aquela tese de que apenas aumentava a rapidez da infecção, já não se sustenta só nisso, porque também a letalidade está sendo comprovada como uma letalidade mais rápida e em maior quantidade, atingindo gente com menos de 40 anos. Então são os nossos pais, os nossos avós, mas são também os nossos irmãos, são jovens que estão morrendo. Então realmente, desculpem a emoção, eu queria parabenizar o governador e os demais colegas prefeitos, porque aqui tem que ter coragem, não há lugar para covardes num momento como esse. Ou nós decidimos o que é certo, ou fazemos de conta que não está acontecendo, e daqui a pouco veremos irmãos nossos morrendo sem que nós possamos atender. Então, vejam só, nós não estamos mais conseguindo comprar. Alguns hospitais não têm o que nos vender, porque tem gente com muito dinheiro que não está conseguindo leitos de UTI nos hospitais da rede privada. Um hospital nos procurou, o Hospital Redenção, na Praça Brasil, nos oferece 10 leitos de UTI, 16 leitos clínicos. Mas se eu disser, me vende 20, porque eu preciso de mais leitos de UTI, não tem, nós só temos 10. E o que é que se faz se só tem 10? Eu não vou inventar 11, nem 12, nem 13. Essa é a situação real. Se vocês forem agora nos hospitais privados, eu não vou citar nomes aqui, muitos estão querendo colaborar, mas não têm condição de colaborar. E os hospitais públicos têm que deixar de atender, inclusive fazer cirurgias eletivas, tratar quem tem câncer, quem tem um problema renal, como hoje o Abelardo Santos, ou a Policlínica. O governador já está determinado a reabrir para a Covid se for realmente necessário, nesses dias se agravar. Então o que nós queremos agora é evitar que alcance esse patamar de risco, porque realmente será muito triste ver manchetes em relação a Belém, ao Pará, como nós vimos em outros estados, a iniciar pelo estado irmão do Amazonas. Então, espero que a gente em breve esteja aqui revertendo o decreto e dizendo, deu certo, porque está muito triste ver dos 26 estados, Distrito Federal, estados ricos, capitais ricas, sem conseguir evitar essa situação de catástrofe que está sendo anunciada. Então nós estamos numa situação crítica, mas pelo menos estamos nos antecipando para evitar o mal maior. Desculpe. Tem uma coisa a mais, já decidimos ali, que a partir de quinta, iniciamos as vacinações, para quando terça chegar as novas doses, nós tenhamos
vacinado a população de 70 anos ou mais. E aí não sofreremos a tristeza como eu pessoalmente sofri, com muitas perdas. E há 3 dias de um grande amigo economista, auditor da Receita, professor, jurista, um doutor, um homem do bem, uma alma linda, Armando Zurita Leão, com 81 anos. Eu fui pensando, esta semana nós estamos vacinando, quem tem 79 vai completar 80, 81, um pouquinho mais de esforço, teríamos salvo o Armando Zurita e tantas outras vidas. Então, queria dizer que essa decisão do governador, ela é tecnicamente correta e ela demonstra uma visão baseada na ciência e na técnica, de criar realmente um bloqueio na região metropolitana. E isso foi uma sabedoria usada quando agravou no Baixo Amazonas. Nenhum de nós aqui disse, não manda mais vacina para Santarém, Faro e outros municípios. Não, era necessário criar um bloqueio. Deu certo. Quem viu as manchetes com centenas de pessoas querendo leito, hoje reverteu-se esse quadro no Baixo Amazonas. Eu creio que aqui a região metropolitana está dando exemplo e eu queria agradecer a solidariedade de todos, especialmente a coragem, na verdade a ousadia do governador de ter essa sensibilidade social. Desculpe. Bom, com relação a Ananindeua, hoje nós tínhamos algo em torno de 75% de leitos de UTI ocupados. Leitos clínicos, essa semana a gente contou com um reforço, contratamos mais 40, então leitos clínicos nós temos algo em torno de 50%, mas temos observado o aumento da procura muito grande pelas nossas unidades de urgência e emergência nos últimos dias. E estaremos também abrindo na sexta-feira mais 10 leitos de UTI específicos para a Covid, com o objetivo também de reforçar a rede municipal. Essa é a situação do município. Jornal O Liberal e Amazônia, jornalista Abílio Dantas. Boa noite, governador, boa noite, prefeitas e prefeitos. Eu vou me direcionar, vou fazer 2 perguntas, uma ao governador e outras das demais prefeitos, não sei como a gente organiza, mas juro que serei breve. Governador, no ano passado nós tivemos uma política de acolhimento da população de rua, que foi abrigada no estádio Mangueirão. Gostaria de saber se há já uma discussão, já que esse momento é grave para toda a população, como fica a população em situação de rua em todo o nosso estado. E aos prefeitos, em relação à circulação de pessoas, a gente ainda vê, e no Jornal Liberal a gente recebe muitos depoimentos da população, falando sobre os ônibus lotados que precisam pegar, mesmo durante esse horário, antes das 22 às 5, que vai ser o toque de recolher, mas a partir de 6, 7 horas a população sai para trabalhar e enfrenta ainda a lotação de ônibus de Marituba, Belém, de Ananindeua, enfim. O que é possível ser feito também nesse sentido? Obrigado. Respondendo à questão dos moradores de rua, nós já estamos com a Secretaria de Assistência montando a estratégia para podermos fazer novamente este acolhimento, lembrando que nós estamos nesse momento estudando qual local para fazer este receptivo destas pessoas em face ao Mangueirão já estar com as obras de modernização do estádio autorizadas. E nós informaremos a imprensa deste cronograma e das estratégias. Agora, ressaltar que a primeira experiência foi extremamente importante graças à solidariedade da população, que nos ajudou com a oferta de insumos e também de roupas, alimentos, e isto é fundamental, a solidariedade de todos nesse momento. A respeito dos ônibus. Vou ser muito breve, não adianta, como o jornalista questionou, e a resposta do governador foi correta, solidariedade, consciência das pessoas, mas ao mesmo tempo,
haverá coerção para aqueles responsáveis que queiram desrespeitar o decreto. É isso. Seja após as 10 horas, quando o toque de recolher estiver dado, ou seja na questão do abuso em relação aos ônibus, não é? Vocês sabem, tem acompanhado, semana passada, uma das empresas permissionárias teve o contrato desfeito porque simplesmente não estava obedecendo os horários. E aí, se demora 1 hora para passar ao invés de 15 minutos, é claro que vai lotar. Então nós vamos ser rigorosos. É claro que nós temos 2.000 e tantos ônibus, né? Várias garagens, várias linhas. Aí a solidariedade também entre as forças de segurança. E o governador já sinalizou que até mesmo nos processos de vacinação, para que não haja concentração, as forças estaduais estarão junto com a Guarda Municipal e certamente as guardas dos outros municípios. Esse é o sentido, e amanhã já estaremos presentes com a Guarda Municipal, os nossos agentes da CEMOB, né, que tem poder de polícia, de multa, inclusive das empresas, né, e temos que conscientizar até as pessoas humildes, que às vezes não podem comprar uma máscara nova, que tem que pegar o transporte coletivo, tem que cumprir horário. Enfim, é difícil. Os mais humildes têm mais dificuldade de cumprir, mas terão que cumprir. E aí, é isso que eu tenho a dizer. E esperem que nós vamos agir de forma bastante séria e rigorosa. E é importante ressaltar que nós deveremos, e em face ao horário, isto será adaptado para, a partir de quinta-feira, retomar o escalonamento de horários de atividades, inclusive serviço público, para que nós evitamos com isto a aglomeração de trabalhadores ao mesmo instante nos transportes coletivos da região metropolitana. Rádio Marajoara, jornalista Jimmy Knight. Governador, boa noite para todos, parabéns pelo seu esforço, parabéns pelo esforço de cada um dos senhores e senhoras que a partir de amanhã, com toda certeza, terão que redobrar os cuidados. Mas, governador, eu estou fazendo uma live aqui, as perguntas são as mais incríveis, como as vans, as feiras, os pequenos mercados, as pessoas que têm que vender pequenos produtos como os circulantes, que agora é uma nova categoria, junto com os camelôs. Como é que vai ser essa fiscalização? A pergunta já foi feita, mas eu gostaria de ter uma melhor explicação, justamente por causa das arbitrariedades que aconteceram em outras oportunidades, com os outros decretos, em que as pessoas não cumprem. Ou seja, o senhor, com toda certeza, deve ter um gabinete de crise para controlar tudo isso. O Ministério Público vai estar presente? Como é que você vai fazer esse trabalho junto com todos os prefeitos? Eu tenho certeza que o senhor tem uma opinião que vai casar com todos. Obrigado. Com relação aos comércios de rua, eles continuarão podendo funcionar dentro da limitação de ocupação de espaço de 50%. Isto é o que consta do decreto. O que nós estaremos fiscalizando, primeiro, é o cumprimento para que não haja superlotação, seja num aglomerado de feiras de rua, seja numa loja de departamento ou no próprio shopping center, como também a obrigatoriedade do uso de máscara. As pessoas efetivamente precisarão cumprir a norma de usar máscara, que lamentavelmente algumas continuam insistindo em não usar, não se proteger e, consequentemente, expor a si e as pessoas com quem tem contato. Última pergunta, jornalista Kedney Galvão, do portal Notícias do Pará. Boa noite, governador, boa noite a todos. Governador, o senhor esteve hoje em Brasília tratando sobre a compra da vacina russa Sputnik. O senhor poderia nos informar o que foi tratado ali, se já tem alguma previsão de compra dessa vacina e se também o Estado tem alguma previsão para comprar outros tipos de vacina, como o da Johnson & Johnson, né, que é uma vacina de dose única? O Estado, neste momento, tem reservado recursos para a aquisição de 3 milhões de doses de vacina.
nós, através do consórcio da Amazônia e do Fórum de Governadores, já oficiamos para todos os laboratórios que têm sua eficácia aprovada nos maiores centros mundiais e, claro, aguardando a manifestação por parte da Anvisa, a assinatura de interesse de compra de vacina. Lamentavelmente, o que se percebe é que não há disponibilidade de vacina para ser adquirido neste momento. Particularmente Pfizer e Janssen, estas estão aguardando uma manifestação final do governo brasileiro para saber se efetivamente o governo brasileiro, que tem por regra a prioridade na compra, para saber e esgotar as tratativas com o governo federal. Ao tempo em que o governo federal, porventura, sinalizar que não estará interessado na compra, eles partirão para dialogar com os estados. É importante ressaltar que, no diálogo que tivemos hoje com o presidente da Câmara, estabeleceu-se de que o Congresso haverá de exaurir detalhes que envolvem legislações nacionais que conflituam com os procedimentos que a Pfizer exige no âmbito mundial e que isto será eliminado para facilitar com que o governo federal possa adquirir. Particularmente, existem algumas exigências que a Pfizer está fazendo para todo o planeta e que aqui no Brasil há uma incompatibilidade, como responsabilização por eventuais repercussões da vacina, como também o local de uma discussão judicial que não seja a Justiça Nacional e sim uma Câmara de Conciliação Internacional. Então, o Congresso está definindo as soluções para evitar que continue este embaraço e, a partir daí, nós estamos aguardando. Particularmente, a Sputnik nos foi informado que eles entraram com o pedido da terceira fase junto à Anvisa para a licença desta vacina e se aguarda a manifestação por parte da Agência Nacional de Vigilância e Saúde, e colocaram que eles podem fazer a entrega de 10 milhões de doses entre o mês de março e o mês de abril. E o governo federal, que estava presente na reunião conosco, hoje pela manhã, sinalizou que está disposto a fazer a aquisição da totalidade destas vacinas. Portanto, neste momento, todos nós estamos mobilizados para buscar quais são as alternativas, desde que haja a sua eficácia comprovada e esteja validado pela Anvisa. Porém, até o momento, não há efetivamente uma disponibilidade com prazo de entrega de um produto que esteja dentro da eficácia exigida no nosso país. Governador, uma última pergunta que nós recebemos é com relação ao funcionamento do serviço de delivery. Existe algum horário permitido? Ele se mantém? O serviço delivery continuará, até mesmo porque com as restrições dos serviços presencial, nós deveremos garantir com que o serviço delivery possa estar sendo preservado para assegurar que as pessoas possam ter formas de garantir acesso a estes serviços. Encerrada, então, a coletiva de imprensa. Obrigado, Boa noite, desculpem o horário mais uma vez. Muito obrigado e agradeço à imprensa pelo papel fundamental que tem cumprido em todo esse momento.